Boa tarde, Caio. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Eduarda, Rafaela, Vitória. Tudo bem com vocês? Sim, senhor. Tudo bem. Como é que estão as coisas por aí? Tá dando para estudar direitinho? Tá dando para acompanhar as matérias? Como é que tá a situação? Diferente, né? Sim. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou tentar entrar com uma outra câmera aqui no celular e ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui. Vamos ver se eu consigo. Quem sabe, né? Espera só um pouco. Já vamos pegando a apostilinha aí, turma. Vamos entrar na parte de geometria, lá na página, deixa eu ver aqui, página 44. Dá uma olhadinha aí na página 44, ângulos e triângulos. Enquanto eu tento fazer uma conexão aqui, para ver se eu consigo fazer um esquema. Deixa eu ver. Pegaram aí a apostilinha? Professor? Oi. Sim. Esses ângulos e triângulos, a gente vai precisar de quadro? Olha, pelo que eu vi do conteúdo aqui, vocês vão precisar do transferidor no começo aí. Se vocês tiverem transferidor e compasso, seria legal. Deixa eu ver aqui no final do material de estudo de vocês se não tem aqui o transferidor para recortar. Não tem, que pena. Vê se vocês conseguem um transferidor aí. Quem tem um transferidor? Eu vou mostrar que instrumento é esse já já para vocês. Espera um pouquinho só. O transferidor é importante ter para você poder medir os ângulos, né? Agora, esse é o compasso. Esse é o compasso. Agora, o transferidor, ele é importante para a gente conseguir medir, né, os nossos ângulos. Não vai dar certo. Ih, ele faz um barulhão danado. Eu queria puxar a câmera do celular, mas não vai dar. Pronto. Não dá. Ô, professor? Pode já desligado? Eu desliguei porque estava dando microfonia. Eu ia conectar aqui com o meu celular para poder mostrar como é que a gente usa aqui o transferidor, mas não vai dar não, porque ele acaba dando interferência. Mas não tem problema, eu mostro nessa câmera mesmo. Ô, turma, eu vou espelhar aqui a nossa apostilinha, lá no nosso conteúdo, tá aí, ó, e vou ampliar aí para vocês acompanharem comigo. Estão vendo aí o ângulos e triângulos da página 44 na tela? Tá aí. Tá dando para ver? Então vamos lá. Nosso assunto agora é de geometria, né? Já vimos lá a parte de álgebra com relação a números inteiros e números racionais. Agora vamos estudar um pouquinho a parte de geometria. Na parte de geometria, essa primeira parte aí, então vai falar de ângulos e triângulos. Então aqui no começo está mostrando para nós aí um skatista aí dando uns saltos aí, fazendo, né, umas manobras. E essas manobras aí, você pode verificar que existe um espaço, né, entre uma determinada peça, uma determinada figura e uma região que é o espaço entre essa figura e um outro elemento que você tem aqui, que é o solo, né? Então, entre o skate, que o menino está aqui fazendo a manobra, e o solo, né, o piso, você tem aqui uma abertura. E essa abertura aí, na matemática, nós lidamos com ela como sendo uma grandeza chamada ângulo. Então, ele pode fazer uma abertura maior, de maior ângulo, uma abertura menor, de menor ângulo. E isso, então, é uma medida na matemática, né, que nós utilizamos aí para poder medir, né, ter a dimensão dessas aberturas. Então, vejam, como que nós fazemos, né, para ter uma ideia das nossas medidas de ângulos. Então, observa aqui a mocinha, que está sentada aqui na mesa, né,
está trabalhando aqui com a tela do computador na frente dela. Ela está sentada aqui na cadeirinha dela. A cadeirinha dela tem 38 a 55 centímetros, né, de altura. Ela tem aqui uma posição em que ela está sentada, onde o tronco dela, vocês podem verificar aqui o tronco, né, as costas, entre as costas dela e o quadril, está se formando uma abertura aqui que é medida como um ângulo, né? Então existe um ângulo de abertura, né? E esse ângulo entre as costas, né, no quadril, entre as costas e o quadril, tem um certo valor que a gente pode medir. Percebam que no braço dela, que está apoiado na mesa, eu tenho essa linha que vai no braço até a linha que vai, né, no antebraço ao braço. Essa linha de antebraço ao braço corresponde também a um ângulo. Oi? Essa daqui, né? Vixe, não estou vendo agora, que eu estou com a tela aberta. Espera aí. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar lá na... Esse é o esquadro. Esse é um esquadro. O transferidor é este aqui, ó. Estão vendo aí o transferidor? Sim. Ele é um semicírculo, né, com as medidas em graus. Esse aqui é o transferidor. Esses que vocês me mostraram são os esquadros. Então, eu tenho aqui, ó, um esquadro. Esse esquadro aqui, ele tem as medidas, né, no ângulo reto aqui, o ângulo de 90 graus. Eu tenho esse outro esquadro, esse outro tipo de esquadro, vê se dá para vocês enxergarem aí. Tá certo? Dois tipos aí de esquadros que a gente não vai usar eles agora. Nós vamos usar o transferidor. Vocês vão precisar desse aqui. Isso aqui é baratinho lá. É esse mesmo. É esse mesmo. Isso. Isso aqui é baratinho. Vocês compram lá na papelaria, deve custar nem R$5 aqui. É baratinho. Vou voltar lá, turma. Espera lá. Deixa eu voltar. Deixa eu ver onde é que eu estava. Vamos lá. Abrindo aqui, ampliando. Eita, que esse computador aqui demora. Abriu. Estão enxergando aí? Sim. Então, veja lá, eu estava na moça sentada, né? Entre o antebraço dela e o braço, que está o antebraço apoiado aqui na mesa, né? E o braço dela aqui, eu tenho também uma abertura. Vejam que eu tenho um ângulo de abertura entre o braço e o antebraço. E ela está olhando para o computador, então ela também tem um ângulo de visão nesse computador, né? Esse computador está entre 40 a 75 centímetros do rosto dela, e ela tem um ângulo de visão. Esse ângulo de visão permite ela observar da parte de cima do computador até a parte de baixo da tela do computador. É um ângulo de visão. Aqui eu tenho também um encosto para os pés, né? Então ela coloca os pés dela apoiados aqui, e esse encosto também tem um ângulo de inclinação dos pés, né, da moça. Então ela está sentada aqui da maneira correta, com a postura correta, né? Para que ela não tenha problemas lá na coluna. Ela está mantendo a coluna dela bem retinha aqui, com relação ao quadril, que está apoiado aqui na cadeira. E colocou um encosto nos pés para poder manter esses ângulos, né, que ela tem no corpo dela de maneira correta. É isso que a gente tem que fazer quando está trabalhando na frente lá do computador. Manter estes ângulos, né, dentro de valores que são ideais. E quais são esses valores ideais, né? Como é que você pode chegar e determinar, né? Então, estime. Estimar é você dar um chute, né? Um chute direcionado, um chute que você ache que seja o mais certo possível. Vamos estimar e escrever, né? Quanto deve ser aproximadamente esses ângulos? Qual vai ser o ângulo de visão do monitor? Aí eu olho aqui no monitor e falo, bom, vou pegar aqui o meu transferidor, e no meu transferidor eu estou vendo aqui as aberturas. Essa abertura que tem ali desse ângulo, vai dar aproximadamente aí uns 20 graus, olhando para o meu transferidor. Um chute. E entre o braço e o antebraço, aqui no item B, quanto é que deve ser esse ângulo? Deve ter uns 100 graus. Pelo meu transferidor aqui, eu vejo que se fosse um ângulo raso, se fosse, né, uma horizontal completa de abertura, seria 180 graus. Então, vou chutar aqui uns 100 graus.
quanto que é o ângulo de inclinação dos pés. Então, o ângulo de inclinação dos pés é esse aqui, ó. Olhando lá para o meu transferidor, você pode chegar a estimar aí que está em torno de 20 graus. Né? E entre a coluna e o quadril? Entre a coluna e o quadril, eu estou percebendo ali que está, né, faz aqui uma junção de duas retas, né, que são perpendiculares entre si. Essas retas são perpendiculares entre si, elas estão numa posição reta. Então, eu estimo que sejam 90 graus para um ângulo reto. Isso, então, são estimativas, né, que nós fizemos. Claro que nós vamos medir com um instrumento adequado quantos são esses ângulos. Então, vejam, pessoal, os ângulos de visão e de inclinação dos pés da moça têm a mesma medida, no caso da minha estimativa. Você viu que o ângulo da inclinação dos pés é de 20 graus e o ângulo da visão do monitor também de 20 graus. Quando eu tenho ângulos que têm a mesma medida, nós chamamos esses ângulos de ângulos congruentes. Ângulos congruentes, então, têm a mesma medida. E vocês já perceberam também que a unidade de medida do ângulo é o grau, né? Nós usamos grau. Que instrumento normalmente utilizamos para medir ângulos e qual é a sua unidade de medida? Então, nosso instrumento, como eu falei para vocês, vai ser o transferidor, né? E a unidade de medida do ângulo é o grau. Então, o meu transferidor mede ângulos em grau. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Olha lá, a definição de ângulo, né? A definição formal para os ângulos, né? Vai ser essa aqui, ó. Qualquer região que você tiver entre duas semirretas, né? De mesma origem, duas semirretas que se encontram no mesmo ponto. Essa região, esse espaço entre duas semirretas que se originam no mesmo ponto, esse espaço é chamado de ângulo. A medida desse ângulo é o grau. E esse grau, qual vai ser o valor dele? 1 grau corresponde a 1/360 avos de uma volta completa, né? Ao redor do seu espaço ali. Então, quando os ângulos, né, forem iguais entre si, você vai chamá-los de ângulos congruentes. Significa, então, que uma volta completa de espaço ao redor de um ponto que origina duas semirretas, essa volta completa, esse espaço total, tem 360 graus, né? Então, cada grau vai corresponder a 1 dividido por 360. E essa unidade, né, grau, é a unidade de medida dos ângulos. Olha lá o nosso transferidor aí, pessoal, tá vendo aí? Tem aí ele fala aí na apostila que tem uns smartphones, né, que tem apps que fornecem para você os transferidores. Então, com esse app de transferidores, você pode medir ângulos aí, simplesmente filmando, né, as semirretas que você deseja. Vocês estão vendo o código aqui, ó, esse código que está do lado aqui do uso do transferidor? Estão vendo aqui esse código? Sim. Depois vocês dão uma clicada aqui nesse código, que ele vai entrar lá no aplicativo para vocês verem como é que funciona esse transferidor aqui de celular, né? Como é que você pode utilizá-lo. Beleza? Olha lá, pessoal, 2 tipos de transferidores que nós temos aqui. O primeiro transferidor é o de 360 graus, então ele mede volta completa, né? E o segundo aqui, transferidor, ele tem meia volta, né? Então é um transferidor de 180 graus, enquanto o outro aqui é um transferidor de 360 graus. Os elementos desse transferidor são os seguintes. Aqui eu tenho o centro, né, do transferidor. Então, essa parte central, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui o meu transferidor. Ixi, onde é que ele foi parar? Tá aqui. Então tá aqui o nosso transferidor. Aqui, ó, bem nesse ponto, é o centro do meu transferidor. E essa linha horizontal, que passa aqui por baixo, é chamada, então, de linha de fé. Essa linha de fé que você vai ajustar em uma das semirretas para você poder medir na outra semirreta qual é a abertura, qual é o ângulo. Então, o nosso transferidor, ele tem essas duas medidas importantíssimas, né? O centro do transferidor, onde você vai colocar no ponto onde se forma o ângulo,
E a linha de fé, que é essa parte aqui, que é horizontal, né? Que você vai ajustar em uma das semirretas para medir o ângulo de abertura com a outra semirreta que se encontra naquele ponto que está no centro do transferidor. Então, só para relembrar, está aqui, ó. Estão enxergando aqui esse transferidor aqui no lado esquerdo aqui da imagem, da figura. Olha o garotinho aqui com o skate e olha aqui o piso. A linha de fé foi colocada horizontal ao piso. Com relação ao piso, ela está aqui a linha de fé. O centro do transferidor foi colocado bem no ponto A, onde é o ponto de contato da ponta do skate com o solo. É onde se encontram as duas semirretas, né? E aqui está o skate. Eu passei outra reta no skate. É uma outra semi-reta, na verdade. E aí eu vou contar aqui, ó, no meu transferidor. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus. No caso aqui, não chegou nem em 60. A aqui do transferidor chegou em 57. Uma forma de mostrar isso para vocês, lá com relação ao transferidor. Então tá aqui, né? Com relação ao skate, aqui está a linha de fé, que seria com relação ao solo, né? Então, posicionei aqui. Aí, o que aconteceu? Bem no centro do transferidor está o ponto de contato do skate, e aí eu vou medir a abertura. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 57 graus. Olha lá. Que é exatamente a medida que eu tenho do ângulo de inclinação desse skate com relação ao solo. Então, o ângulo que foi medido aqui, se vocês fizerem a leitura desse transferidor com relação ao skate do garoto, esse ângulo de abertura é de 57 graus, tá? Essa medida vai ser menor do que do ângulo reto. Qual que é o ângulo reto? O ângulo reto é de 90 graus. Então, o ângulo reto, se eu pegar meu transferidor e ir aqui com a régua, e eu for medindo essa abertura, eu vou chegar aqui em 90 graus exatamente com o ângulo reto. Vejam lá, ângulo reto. As minhas duas retas, né, são perpendiculares entre si. Então, está formando uma abertura de 90 graus. É o nosso ângulo reto. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Olha, vejam que aqui tem um outro código para vocês colocarem lá no celular, que vai passar aqui, né, um filminho para vocês assistirem. Depois vocês vêm aqui, ó, coloquem lá na frente da tela do celular e entrem aqui nesse aplicativo para vocês verem esse filminho que vai passar aí para vocês, tá? Bom, como é que eu faço, então, para dar um tratamento matemático para isso? Tem que falar de medida de ângulo, né? Para fazer medida de ângulo, eu vou indicar da seguinte maneira. Eu indico esses ângulos por uma medida que é assim, ó, medida do ângulo, vamos dizer aqui, ó, BAC. O que significa BAC? O B se refere ao ponto que está aqui na base, B, tá vendo aqui esse pontinho B aqui do lado, pessoal? Estou dando aqui uma pintada, estão vendo esse ponto B aqui? Esse ponto B, aqui tem o ponto A, que está no centro do transferidor, e aqui está o ponto C. Então, para eu nomear esse ângulo formado aqui nesse ponto A, eu chamo ele então de BA, e nesse A eu coloco um circunflexo, indicando que é no ponto A que se forma o ângulo, e C. Então, é o ângulo BAC. Eu podia chamar ele também, né, de M, só de M, de medida, né? Medida desse ângulo BAC, ou simplesmente a medida do ângulo A minúsculo. Eu só coloco assim, eu me refiro a esse ponto A como um A minúsculo e coloco um acentinho circunflexo em cima desse A. Está indicando, então, que o ângulo é no ponto A. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Muito bem. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz. Vamos imaginar, então, pessoal, que você, pegando duas semirretas, e quando você tem essas duas semirretas, você vai passar uma outra semirreta, partindo do ponto
em comum entre as duas semirretas, de forma que essa outra semirreta que você vai construir, ela divida o ângulo entre as outras duas semirretas em valores iguais, divida ao meio, né? Então, imagina aqui nesse caso, que eu estou mostrando aqui, que tem duas semirretas formando um ângulo, né? Essas duas semirretas, elas estão entre o ponto J, o ponto G, opa, que horror, e o ponto K. É a primeira aqui, do lado esquerdo. Tá aqui, ó. Essas duas semirretas que estão em verde, elas formam entre si um ângulo, que está aqui dentro, ó, esse ângulo. Se eu traçar uma outra semirreta, partindo do ponto em comum entre as duas outras semirretas, que é o ponto G. Se eu partir com outra semirreta de forma a dividir esse ângulo em duas metades, né, que são iguais, eu vou chamar, então, esta semirreta de bissetriz. Então, a bissetriz vai dividir o ângulo, né, entre duas semirretas em dois ângulos iguais. Olha o outro exemplo aqui, de duas semirretas que partem do ponto C, que estão em vermelho aqui. Ó. Parte uma semirreta do ponto C, que vai aqui até o ponto E, e outra que parte do ponto C e se prolonga, e eu pego até o ponto F aqui. Do ponto C ao ponto F eu tenho um segmento de reta, né? E do ponto C ao ponto E eu tenho outro segmento de reta. O que é que eu vou fazer para traçar a bissetriz, então? Eu vou partir com uma outra semirreta, e essa semirreta que parte do ponto C, que é o ponto em comum entre as outras duas, onde se forma o ângulo, eu faço com que esse ângulo seja dividido em duas partes iguais. Então, essa semirreta, ela vai ser chamada aí de bissetriz. Vai dividir o ângulo, né, em dois outros ângulos que são iguais entre si, portanto, congruentes. Tranquilo, turma? Tudo bem? Sim. Olha só, como é que a gente pode construir, passo a passo, né, uma bissetriz do ângulo de 38 graus, utilizando a régua e o compasso. Né? Então, você constrói, né, primeiro uma semirreta. Essa primeira semirreta aqui é horizontal. Aí você vai fazer o quê? Você vai achar um ponto, marcar um ponto B, e a outra semirreta, você vai pegar o transferidor e vai marcar um pontinho na abertura de 38 graus, que ele tem lá em cima. Marca aquele pontinho, tira, né, o seu transferidor e traça a outra semirreta até o ponto C. Então, você fez aqui o ângulo de 38 graus. Aí, o que que você faz? Você vai pegar o seu compasso, vai fazer a abertura dele, e nesse compasso você vai chegar e colocar a ponta seca, que é aquela que espeta, nesse ponto A, e a ponta que você desenha, você vai colocar aqui, né, nesse ponto C. Aliás, até no ponto B você poderia colocar também. E aí o que você vai fazer? Você vai passar o seu compasso, né, e vai girá-lo. Quando você gira, no primeiro sentido, mantendo a ponta seca no ponto A, você vai fazer um arco. Faz a mesma coisa no ponto B, vai sair outro arco. E aí, onde os arcos se encontrarem, vai ser o seu ponto D aqui. Nesse ponto D, você vai pegar a sua régua e ligar o ponto A ao ponto D. Depois vocês tentam fazer isso no caderno, tá? Para medir, né? Para você traçar a bissetriz de algum tipo de ângulo que vocês possam desenhar aí usando o transferidor. De novo, aqui tem um outro código para vocês virem com o celular, filmarem aqui, né? Entrar no aplicativo e vai ter aqui um videozinho para vocês assistirem a respeito disso. Dúvida, pessoal? Não. Muito bem, muito bem. Aqui, turma, tem umas atividades para vocês se divertirem aí, tá? Então, aí na página 47, deixa para fazer isso depois em casa, tem o exercício 1 da página 47, tem o exercício 2, também da página 47, o exercício 3, 4, 5, 6 e 7, já na página 48, e aí, na página 49,
nós vamos entrar aqui com esse assunto de ângulos formados entre retas concorrentes. Então, vamos lembrar, né? As retas concorrentes, vocês se lembram que são retas que se cruzam, né, num ponto em comum. E para poder entender como funcionam esses ângulos complementares, vamos olhar aqui essa torre de Pisa, né? Essa torre de Pisa que fica lá na Itália. E ela é famosa, né? Foi construída em 1173. Inclusive o Galileu, né? Se não me falha a memória, depois, mais anos, né? Séculos mais tarde, o Galileu jogou lá alguns objetos lá de cima para comprovar, né, a ação da gravidade. Essa torre de Pisa, ela tem uma inclinação. Vejam lá. As estruturas dela, na parte de baixo, né, acabaram cedendo e ela sofreu uma pequena inclinação aí. O eixo original dela, como vocês podem ver, esse é o eixo original, né? Ela ficava exatamente numa posição reta, né, perpendicular aqui ao solo. E o que aconteceu, né? Durante os anos de 1360 a 1370, ela já começou a ceder um pouquinho. Já cedeu 2,5 graus. Pendeu lá para o lado, vocês veem aqui que ela pendeu aqui para o lado direito. Já em 1817, essa inclinação era de 5,3 graus. Em 1993, a inclinação estava em 5,5 graus. Né? E aí também, aqui, ó, você vê que entre 1212 e 1278, houve uma inclinação de 1,5 graus. Né? Então, à medida que foi passando o tempo, né, você vê aqui desde 1173, que ela estava lá retinha. Quando chegou lá em 1174, inclinou 1,2 graus. Quando chegou lá em 1278, inclinou 1,5 graus. Em 1360, né, estava em 2,5 graus a inclinação. Em 1817 está 5,3 graus. E em 93, 5,5. Vai acabar caindo isso aí quando chegar aí, passar, sei lá, 2030, 2040, pode ser que ela desabe esse bobear, né, se não tiver nenhum reforço lá. Isso aconteceu porque o solo, né, o solo de areia, né, argila, pedras aqui, um solo que acabou tendo uma situação de instabilidade. Nessa instabilidade ela foi afundando aqui essa base dela e foi inclinando. Então aí ele pergunta para nós aqui, né? Aqui é a pergunta de interpretação de texto. Em que período ocorreu o maior aumento da inclinação dessa torre? E quantos graus ela inclinou? Então, se você ver os períodos que nós tínhamos observado lá em cima, você vai checar, vai verificar que entre 1370 e 1817, houve uma inclinação de 2,8 graus. Foi o período de maior inclinação, em que ela cedeu mais. Então, de 1320 a 1817. Posso passar aqui, pessoal? Pode. Calma. Sem problema. Maior período de inclinação, né? Maior inclinação ou aconteceu nesse período. Posso passar? Sim. Tranquilo aí, turma? Pronto aí, pessoal? Sim. Aí vem aqui no item B, né? No item B, ele pergunta o seguinte: veja a representação dessa inclinação. Observe os dois ângulos indicados na imagem. Então, nessa representação, foram construídas aqui, né, duas semi-retas, indicando aqui o eixo original da torre, quando ela foi construída, que está aqui bem retinho, né? Essa reta, posso chamar de semi-reta, na verdade, né? Vertical, está aqui perpendicular à semi-reta que representa o solo, que vai do ponto 0 ao ponto E. Então, a semi-reta que vai do ponto 0 ao ponto E é uma semi-reta que está representando o solo. E a semi-reta que vai do ponto 0 até o ponto A representa o eixo original da nossa torre, antes dela começar a inclinar.
E aí, mostra aqui o ponto B. No ponto B, representa, então, uma semirreta que parte de 0 até o ponto B, e é o eixo da torre em 1993, quando ela sofreu toda essa inclinação, né? Reparem que há um ângulo entre as duas semirretas, né, com relação à nossa semirreta, que é a original, a vertical, e também tem um outro ângulo aqui, tá vendo? Que é o ângulo reto, que representa o eixo, né, da nossa torre original com relação ao solo. Notem que no começo, originalmente, esse ângulo aqui é o ângulo reto, quando ela foi construída, 90 graus. E o ângulo reto é representado aqui por esse quadradinho que nós fazemos aqui, entre as duas semirretas, com um pontinho dentro dele. Esse ângulo representa 90 graus. Agora vejam, o ângulo verde que está aqui, ó, que é o ângulo formado entre a semirreta original, né, do eixo original da torre, e o eixo depois que ela inclinou, em 1993, tem um ângulo verde aqui. Como que a gente faz para calcular esse ângulo verde? Vamos pensar, então. A inclinação, em 1993, chegou a 5,5 graus. Então, foi dado para nós que essa inclinação é de 5,5 graus. Aquele ângulo verdinho que tem ali é de 5,5 graus, representada por AOB. Então, vamos lá. AOB significa o ponto A, formando aqui no ponto O o ângulo com relação à semirreta que vai no ponto B. AOB. Então, este ângulo sabemos que é de 5,5 graus. Bom, se esse ângulo é de 5,5 graus, quanto que vai valer esse ângulo aqui, vermelhinho que está aqui, pessoal? O ângulo agora com relação ao solo. O que eu faço para calcular isso aqui? Como que eu vou fazer? Eu vou pensar assim. Bom, o ângulo total que eu tenho entre o eixo original e o solo, eu tinha, né, no total, 90 graus. Depois que inclinou em 5,5 graus, quanto que é esse novo ângulo com relação ao solo? Esse ângulo vermelhinho aqui. Basta fazer o quê? Subtrair de 90 graus os 5,5 graus de inclinação. Então, eu vou chegar em 84,5 graus. Concorda ou não? Sim. Sim. Olha aí. Você chegou, então, né, numa subtração, você já conseguiu descobrir quanto vale aquele ângulo vermelhinho. No item C, se o valor do ingresso para subir na torre for de 15 euros, pesquise o valor de 1 euro em reais e responda quantos reais, né, vai equivaler o ingresso. Pessoal, depende aí do preço do euro, né, na cotação do dia, né? Se você encontrar a cotação do euro aí no dia de 5 reais, 1 euro valendo 5 reais, basta multiplicar 15 por 5, né? Então, basta você pesquisar a cotação do euro para você saber qual que é o valor desse ingresso em reais. Multiplicação simples, né? Então, pessoal, o que é importante? Nós temos que perceber que aqueles dois ângulos, o ângulo AOB e o ângulo BOE, eles vão somar 90 graus. Vamos voltar lá, o ângulo AOB. Então, AOB, o verdinho, mais o ângulo que é representado por BOE, que é o vermelhinho, a soma do ângulo verdinho com o ângulo vermelhinho me dá 90 graus. Quando isso acontece, eu falo que esses dois ângulos são complementares. Um é complemento do outro. Por que que eles são complementares? Porque quando você soma os dois, na somatória dos dois, você vai chegar em 90 graus. Então, a definição para ângulo complementar é essa. Quando a soma das medidas dos ângulos é de 90 graus, você vai falar que esses dois ângulos são complementares. Um é complemento do outro. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Olha outro exemplo que tem aqui, ó. Eu tenho aqui, do lado, né, aqui na parte central da página, eu tenho uma semirreta que parte do ponto O até o ponto A, outra que parte do ponto O até o ponto B. Eu tenho uma semirreta
vertical e uma semi-reta horizontal. Percebam, então, que agora, no ponto O, está partindo outra semi-reta do ponto O, que vai até aqui o ponto C. Então, vejam, eu tenho um ângulo vermelhinho aqui de 28 graus, que é o ângulo COB, ou BOC, se você preferir, né? Então, vamos chamar ele de COB. Esse ângulo COB mede 28 graus, está em vermelhinho. E eu posso medir o outro ângulo aqui, dessa semi-reta, que parte de O até C, com relação à semi-reta vertical. Que ângulo que vai ser? Eu vou chamar ele de ângulo AOC. Então, esse ângulo AOC tem 62 graus, está pintadinho aqui de roxo, né? Ou parece que é um roxo isso aqui. Então, percebam, se você somar 62 graus do seu ângulo, né, que é o ângulo AOC, mais 28 graus, que é o seu ângulo COB, você vai chegar em 90 graus. Olha lá, a medida do ângulo AOC mais a medida do ângulo COB é igual a 90 graus, então eles são ângulos complementares. Uma coisa importante aqui, pessoal, quando você tem dois ângulos, né, e esses ângulos que você tem, eles estão nas regiões internas que não tem um ponto em comum, nós chamamos de ângulos adjacentes. Então, veja a definição aqui. Ó. Quando dois ângulos têm um lado em comum e suas regiões internas não têm pontos comuns, eles são chamados de ângulos adjacentes. Eu posso afirmar, então, que nas regiões, né, que você tem, nas regiões internas, né, desses ângulos, não há pontos em comum com relação ao outro, então eles são chamados de ângulos adjacentes. Até aqui tudo bem, turma? Sim. Estamos acompanhando aí? Alguma dúvida, dificuldades? Não? Tranquilo? Sim. Vamos ver aqui agora, nessa outra figura das motos aqui, né? Então tem uma competição de moto, e quando vocês veem essas corridas de moto, você vê que quando os caras vão fazer as curvas, eles dão aquela inclinada, né? No eixo que eles têm com relação ao solo, eles inclinam a moto para ganhar aderência, né? Para não sair lá capotando. Então essas inclinações que eles fazem, elas podem ser representadas aqui por este esqueminha aqui de retas, né? De semi-retas. Então vejam, foi traçada aqui uma semi-reta que está indicando aqui na semi-reta horizontal o solo, né? A pista. Então está aqui a pista na sua semi-reta horizontal. E aí, o eixo de inclinação do piloto está mostrado aqui nessa outra semi-reta que passa pelo ponto E. Então eu tenho a semi-reta horizontal, que representa o solo, a pista, né? Que passa pelo ponto C, pelo ponto A e pelo ponto B. E eu tenho a outra semi-reta, que representa a inclinação do piloto na moto com relação ao solo. Então ela parte do ponto A e vai aqui para o ponto E. Está aqui a semi-reta representando a inclinação do nosso amiguinho. E vejam, pessoal, quero que a gente faça a medição desses ângulos, né? E na medição desses ângulos, como é que eu vou fazer? Ele quer que eu meça o ângulo vermelhinho que está aqui e quer que eu meça também o ângulo verdinho. Como que eu vou fazer, então? Vou pegar o transferidor e fazer a medida desses ângulos. Pegue o transferidor, quem tem um transferidor, e coloca aí na sua apostilinha, da mesma maneira que eu vou fazer aqui. Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Então, eu vou pegar aqui o meu transferidor, vou colocar aqui, né? Coloquei aqui bem no ponto A, o centro do transferidor, e fiz a medida aqui. A minha medida aqui no meu transferidor, a inclinação do motoqueiro aqui, do piloto, está me marcando 50 graus. Conseguiram aí ou não? 50 graus. Alguém conseguiu? Não, eu não tenho transferidor, professor. Ah, entendi. Depois você providencia um.
Quem está com o transferidor, percebeu então que pela medida que tirou aqui, esse ângulo vermelhinho vale 50 graus. E aí você vai medir agora o ângulo verdinho. Bom, o ângulo verdinho, eu pego lá o meu transferidor e vou medir o ângulo verdinho. Como é que eu vou fazer para o ângulo verdinho? Eu vou colocar aqui meu transferidor no centro. Aí eu mudo ele, né? Eu inverto aqui, ó, a leitura. E aí eu vejo que, quando eu coloco bem aqui no centro, com a linha de fé bem na horizontal, ele está marcando para mim aqui 130 graus. 130 graus o ângulo verdinho. Então eu vou até lá e anoto 130 graus. Marquei 130 graus para o verdinho. Está aqui os 130 graus. E marquei 50 graus para o ângulo vermelhinho. Aí vem o item B. Os ângulos BAC e EAC são adjacentes? São adjacentes. Por quê? Os dois ângulos não têm nenhum ponto em comum na região que eles ocupam. Tudo que está dentro do verdinho aqui, ó, de pontos, não tem nenhum que faz parte dos pontos daqueles que estão dentro da região vermelhinha. Essas regiões internas, então, não têm pontos em comum. Então, eles são ângulos adjacentes. Tudo bem, pessoal? Sim. O ângulo. Sim. Agora, vamos lá. O item C. Podemos dizer que os ângulos BAE e BAC são adjacentes? Veja, quem é o ângulo BAE? É esse aqui, ó. B, A e E. E quem que é o ângulo BAC? O ângulo BAC é o B com A com C. Ou seja, o ângulo BAC pega tudo isso aqui, ó. Agora vejam, esses ângulos não serão adjacentes. Por quê? Porque teremos pontos em comum, né? Vai haver aqui, ó, no ângulo BAC, o ângulo BAC vai pegar toda essa semicircunferência, que é essa metade de circunferência. Então, o ângulo BAC pega pontos do ângulo BAE. Então, eles não são adjacentes. E reparem também que a soma dos ângulos BAE e EAC dá 180 graus. Olha lá, se eu somar 50 do BAE, esse aqui, vermelhinho, com 130 do ângulo EAC, eu vou somar então 50 com 130 e vou obter 180. Aí, ó, 180 graus. Aí vem uma outra definição. Quando você tiver dois ângulos e a soma desses dois ângulos der 180 graus, você vai falar que esses ângulos são suplementares. Um é o suplemento do outro. Olha aqui, ó. Os ângulos suplementares, quando você somá-los, as medidas deles, a soma das suas medidas vai dar 180, então esses ângulos serão chamados de suplementares, ou seja, um é o suplemento do outro. Então, cuidado para não confundir. Ângulos complementares são aqueles que, ao você somar os dois, você vai chegar em 90 graus. Ângulos suplementares serão aqueles que, quando você somá-los, você vai chegar em 180 graus. Tudo bem, turma? Sim. Outro exemplo que está dado aqui, ó. Veja essa figura aqui do lado direito. Eu tenho aqui uma semi-reta horizontal que passa pelo ponto C, pelo ponto O e pelo ponto B. E tem uma outra semi-reta que parte do ponto O e vai até o ponto E. Notem, então, que eu tenho um ângulo de 71 graus, aqui, né? Esse ângulo de 71 graus é o nosso ângulo COE, vale 71 graus. E aí o seu suplementar, né? Quem é o seu suplementar? Vai ser o ângulo EOB, que vale 109 graus. Reparem, então, que esses ângulos, né? Um é suplementar do outro,
porque a soma dos dois tem que dar 180 graus. Aqui ele pergunta, né? Escreva um par de ângulos não adjacentes. Então, par de ângulos não adjacentes poderia ser o quê, pessoal? Eu poderia pegar um ângulo que partisse aqui entre o nosso EOB, esse primeiro ângulo, e pegaria um outro ângulo que poderia partir de COB. Então, aí esses ângulos não seriam adjacentes, porque eles teriam pontos em comum. Você poderia escrever, então, entre o ângulo COB e COE, eles terão pontos em comum. Um vai estar dentro do outro, né, em alguma região. Ou mesmo o ângulo BOE e BOC. A mesma coisa. Vai ter alguma região entre os dois onde eles guardarão pontos em comum. Terão a mesma região em comum, pontos em comum. Então, eles não serão adjacentes. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Alguma Sim. dúvida? Tranquilo? Sim. Muito bem, olha só, tem mais divertimento para vocês. Olha aqui, atividades. Então, essas atividades aqui que estão na página 51, vai marcando aí, página 51. Temos aqui na página 52 também exercícios desta mesma atividade. Temos aqui na página 53 esses exercícios. Então, essas atividades aí vão até aqui, esse exercício, deixa eu ver aqui, o exercício 9, né? Na página 53, também para fazer em casa, tá certo? Aqui, exercício 9, aqui na página 53. Turminha. Opa, saiu aqui. Caramba. Dá uma olhada nessa história aqui de ângulos opostos pelo vértice. Opa, saiu aqui. Tá dando para enxergar aí? Sim. Então, vamos ver aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. Isso aqui é bem simples, tá? Não tem muita dificuldade, não. Também tem um código aqui, tá vendo esse código? Vocês vão lá no celular, colocam lá na frente e assistam esse videozinho, porque vai ter uma representação legal para vocês verem, tá? Então, veja aqui uma situação dessas cadeiras de praia, né? As cadeiras de praia, eu tenho esse ponto aqui, onde eu tenho a ligação aqui dessas duas madeiras nela, né? Então, se você ampliar um pouquinho, você vai ver que tem um ponto P, e aí tem uma semi-reta aqui que representa uma das madeiras, tá? De uma das bases, e a outra semi-reta representando a outra madeira da outra base dessa cadeira. Então, tem esse ponto P, que é comum, essas duas semi-retas, né? E eu vou ter a geração de ângulos entre elas, né? Eu vou ter a geração desse ângulo A, desse ângulo E, desse ângulo P e desse ângulo G. Reparem que eu tenho, então, um outro ângulo aqui em cima, esse ângulo U, né? Está representado aqui como 110 graus, tá certo? Tenho aqui o ponto P, que é o ponto que o ponto em comum entre as duas semi-retas, onde elas se cruzam, essas retas concorrentes. Eu tenho aqui esse ângulo O, vermelhinho. O ângulo U é o verdinho, e U vale 110 graus. Eu tenho o ângulo A, roxinho aqui, e tenho aqui esse ângulo E, que é um ângulo, sei lá, um laranja aqui, meio alaranjado, né? Como que eu descubro a medida desses ângulos? É bem simples, pessoal. Se eu imaginar aqui a volta completa aqui, tem que dar 360 graus, e ele já me deu que esse ângulo U vale 110 graus, o ângulo U, com relação ao seu oposto, que é o nosso ângulo O, tem a mesma dimensão, a mesma medida, é congruente. Então, esse ângulo O vai valer 110 graus também, porque o ângulo U vale 110 graus. Um ângulo oposto ao outro, quando eles são opostos pelo vértice, e esse vértice é o ponto de encontro entre as duas semi-retas, esse ângulo oposto ao vértice vai ser congruente. Da mesma forma que o ângulo A, oposto aqui ao vértice, ao ângulo E, também terão a mesma medida, serão congruentes. Então, veja que a medida do ângulo A, de 70 graus, do O, 110 graus,
e do E 70 graus. Como que eu descobri? Bom, se o U vale 110, o O tem que valer 110. Já somou 220. Para a volta completa de 360, eu tenho que descontar os 360 menos os 220. E depois dividir por 2, porque eu tenho dois ângulos opostos ao vértice. Dessa maneira, eu descubro, então, que o ângulo A vai valer 70 graus. E o ângulo E também 70 graus. Eles são opostos ao vértice. Vocês entenderam, gente? Sim. Deu para entender? Sim. Então, um ângulo que é oposto ao outro pelo vértice, nós chamamos de ângulo OPV, né? Os opostos pelo vértice, eles serão congruentes, né? Eles terão o mesmo valor. Então, vejam, como é que eu represento que uma coisa, né, é congruente? Quando os ângulos opostos ao vértice são congruentes, nós usamos esse símbolo aqui, ó. São 3 barrinhas. 3 tracinhos. Assim como nós representamos o símbolo de igual por 2 barrinhas, 2 tracinhos, quando é congruente, que é uma grandeza que está associada aí à geometria, né, nós usamos, né, essas 3 barrinhas para dizer que um é congruente ao outro. Ângulos congruentes, um ao outro, têm a mesma medida. Olha aqui, pessoal, um outro exemplo. Está vendo aqui essa figura? Observe os ângulos a seguir. Então, eu tenho aqui a primeira semirreta, que é horizontal, que tem os pontos B, O e D. E a outra semirreta, que está passando aqui na diagonal, né? Pelo ponto C, pelo ponto O e pelo ponto A. São retas concorrentes, elas se encontram no ponto O. Então, reparem que eu tenho os ângulos aqui, medidos, né, nesse ponto O, que também são ângulos opostos pelo vértice. 135 graus, nesse ângulo que vai estar formado aqui entre o ponto B, OA, ou AOB. Então, esse ângulo AOB tem 135 graus, assim como o nosso ângulo aqui, na parte de baixo, que é oposto ao vértice, vai ter 135 graus também. Eu posso chamar esse ângulo de DOC. Os dois roxinhos aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice, são congruentes. E se eu examinar agora os ângulos que estão aqui em vermelhinho, percebo que eles também são congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. Então, o meu ângulo BOC, que vale 45 graus, ele também aqui, se eu pegar o ângulo AOD, oposto ao vértice, também terá 45 graus. Tranquilo, turma? Sim. Tudo bem? E olha aí quanto divertimento que vocês têm aí pela frente, né? Olha, tem mais atividades para vocês aqui na página 54. Então, aqui na página 54 vocês podem fazê-la toda, né? Na página 55 também, vamos fazer essas atividades. E então para por aqui, tá? Vai até a página 55, no exercício 5. Na próxima aula a gente vai voltar para corrigir esses exercícios. E depois nós entramos aí nos ângulos, né? Referentes a polígonos. Tranquilo, turma? Sim. Pessoal, alguma dúvida aí? Não. Então, façam essa liçãozinha aí de casa e na próxima aula a gente volta para corrigir e damos sequência no nosso conteúdo. Certo, turma? Certo. Pessoal, abração para vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo capítulo. Tchau, professor. Tchau, fica com Deus, abração.